jeito de... Opa! Então, Isa, finalmente estamos aqui Na pra sala. começar o nosso bate-papo na sala com nossos convidados. Sejam bem-vindos na sala. Prazer estar aqui. Estão com medo? por estarem aqui. Vocês estão com medo? Não, acho que tranquilo, né? Estamos com uma conversa espontânea. Bom, o pessoal já sabe quem que é eu e a Lô, mas vocês se apresentem. Você é o Olha. casado, ele é a pessoa casada e ele é o solteiro. Presente. Não, meu nome é Alberto, prazer. Prazer. Sou casado com a Natália, pai da Maitê, amigo do Bruno, amigo da Lorena. Acho que é isso, tem acho que mais muito. E você? Me chamo Bruno Fuentes, sou advogado, estou solteiro há quase 1 ano e meio. É isso, dá pra gente ir aperfeiçoando ao longo da Tá conversa. bom, essa informação é importante. É bem importante. Eu li um livro essa semana que teve uma frase lá que me atravessou bastante, que foi a questão que os homens foram ensinados a amar muitas coisas, trabalho, esportes, amigos, a ciência, dentre outras, e as mulheres, nós fomos ensinadas a amar os homens. E é uma pura verdade, eu estava até conversando com a Lu sobre isso, né? A gente sempre viveu nessa questão que o relacionamento seria a grande coisa que a gente faria na vida, né? E hoje em dia a gente está vivendo várias coisas, né, atualmente na nossa sociedade, das relações como um todo, né? E por isso que a gente trouxe um solteiro e um casado para compartilharem aí o que está acontecendo com os homens, né? O que está acontecendo? E eu queria saber do Bruno, principalmente que é o solteiro, né? Aqui, como é que tá para você se relacionar nesse momento que a gente vive em 2025? Olha, vamos lá, Isa. A fase que eu me encontro hoje é uma fase com muita paz. Eu estou bem em paz. E aí, pegando um gancho do que você falou no começo ali, sobre homem amar muitas coisas, sim, hoje eu estou amando muitas coisas. Meu trabalho me ocupa um tempo muito bom, tempo de qualidade. Minha família, idas para a praia, minha vida é muito bem preenchida. Então, hoje eu não tenho um relacionamento fixo. Não tenho uma pessoa com a qual eu me relaciono e troco mensagens e tal, de forma contínua. Então, meu tempo está bem abastecido. Por que eu acho que está assim? Porque acho que não apareceu uma pessoa que preencha o tempo, que eu consiga dividir perfeitamente esse tempo com ela, inserindo ela na minha vida, nas minhas prioridades, né? Então, eu estou vivendo um dia por vez e... Mas agora eu vou pegar o gancho aqui porque te conheço. Sim. E sei que, em paralelo a isso, você também é uma pessoa muito disposta para também conhecer pessoas. Sim. Né? Você é atento, assim, aonde podem estar pessoas que te interessem. Uhum. Né? Você é uma pessoa disposta a conhecer, né? E aí, assim, dentro desse contexto, né? Essas pessoas que você costuma conhecer, elas estão aonde? Você conhece da onde, geralmente? As pessoas novas, Sim. através de algum amigo ou amiga, ou namorada de algum amigo, essa relação se conecta e ela naturalmente acontece. Uma conversa e flui. Tá. Ela vem com uma indicação. Não uma indicação para uma relação, mas alguém que já está aberto a conversar comigo e eu já estou aberto a conversar com ela. Porque a gente está numa roda aqui, eu conheço uma pessoa e isso acaba dando uma sintonia automática. Tá, mas a partir disso, porque assim, a gente tem hoje muito essa conversa virtual também, né? Às vezes num primeiro momento. E daí como é que você lida com isso? Primeiro você adiciona no Instagram, você manda uma mensagem. Você tá em aplicativo de namoro? Eu nunca usei nenhum aplicativo de namoro. Bom pra você. Um privilegiado. Eu falo, cara, hoje, quem não sabe o que é Bumble, quando eu falo assim, porque eu não sei o que é no Bumble, oi? O que é isso? Eu falo, nossa, que privilégio. Viu como o Bumble e o Tinder tem que investir mais nos millennials? Eles querem investir na Gen Z, mas tem gente, ó, milênio aí que não Eu acho o Instagram uma arma bem poderosa. Embora o Instagram seja uma vitrine com uma realidade que não retrata exatamente o que a pessoa é, porque você posta só o que é de bom, mas você já vê certas afinidades, né? Talvez uma religião, talvez um esporte, e isso linka com alguém que te causa uma porta que se abre para você, opa, quero conhecer essa pessoa, vou mandar uma mensagem, vou comentar uma postagem. Então eu acho o Instagram uma arma poderosa.
por isso que eu não uso a rede de relacionamentos. E agora, há 2 semanas, um amigo meu me falou assim, ele usa o Inner Circle. Ele fala, Bruno, no Inner Circle você encontra pessoas que elas não estão no nosso rolê. E é um cara que, assim, ele tá no mesmo rolê que eu e ele é um cara legal de conversar, um cara interessante. Falou, ó, a gente vai só em tal lugar, tal bar, tal horário. O mundo é gigantesco, Curitiba é gigantesco. Então, o Inner Circle te abre portas para conhecer pessoas que às vezes não estão no seu rolê. E isso é interessante, é um cara exigente. Então, eu gravei essa frase justamente pela pessoa que me falou isso. Sim. Então, pra ele funciona. Ele descobre o mundo dele é mais aberto do que o meu, teoricamente. Tá. Né? Mas aí quando você se relaciona, por exemplo, eu e a Lô que nos encontramos nesse momento da vida solteiros, e não só a nossa perspectiva aqui do lado de cá, entre outras amigas que a gente conversa. A gente fala que tá muito difícil se relacionar hoje em dia, porque os homens tá difícil. Digamos que tem aquele meme que a mulher heterossexual está no mapa da fome hoje em dia. Sim. E eu queria entender do seu lado, também tá difícil do lado de você se relacionar com algumas mulheres? Porque o que está acontecendo? Eu quero descobrir se o problema é só da gente com os homens, da perspectiva que a gente tem do lado de cá, ou se também vocês estão tendo algum problema com as mulheres? Não, acho que o homem não tem um problema em se relacionar. Ele é o problema, então? Eu acho que ele tem um problema em se conectar. Talvez ele seja o problema também. Tá. Eu falo com os poucos amigos solteiros que eu tenho e eu vejo que eles ocupam o tempo da mesma forma que eu. Você vai pra praia, você vai pro bar com os amigos, você vai no jogo. E eles falam assim, eles também já passaram por diversos relacionamentos e muitos deles foram legais. Assim, o meu último foi muito legal, não deu certo. Eles falam assim, Bruno, quando eu encontrei minha paz, vai ser muito difícil me tirar disso. Tem que ser alguém muito especial, porque você também já viveu muitas coisas, você já sabe o que você não quer numa pessoa. Então, eu acho que a gente preza muito pela harmonia. Assim. Eu vejo que para você ter alguém na sua vida tem que ser muito harmônico. Mas você acha muito também que influencia o fato de ter muitas opções? Porque assim, a gente talvez veja de um lado de que não existam tantas opções disponíveis, porque de fato existem mais mulheres solteiras do que homens solteiros, pelo menos no universo hétero, né? Você acha que isso também dá um conforto pra tipo, eu posso escolher? Acho que sim. Não sei se conforto é a palavra certa para encaixar, mas dá uma tranquilidade pro homem que talvez ele saiba onde procurar, não sei se ele vai ficar com alguém. Posso escolher. Ele pode ir no rolê dele ali e conhecer alguém, ele tem, acho que ele tem mais oportunidades. Essa oportunidade, bem colocado, mas acho que sim. E aí voltando pro Beto, que conheceu a Natália numa fase em que não era tanto um boom de aplicativos e redes sociais como é hoje. E aí, como é que vocês se conheceram? Se conheceu num bar com os amigos nossos, meu e do Bruno. Cara, era um jogo do Atlético. Falei isso quando eu estava lá no discurso do casamento. Cara, foi uma conexão. É que nem o Bruno está falando. Eu acho que naquele momento a conexão ela funcionou. Mas a gente se conheceu ali, mas a gente só foi ter qualquer tipo de relacionamento meses depois, acho que quase 6 meses depois. Mas foi exatamente o que você falou, era a roda de amigos ali. Você, minha prima, a Thaís pequena, que daí a gente conseguiu fazer essa conexão e acho que o santo bateu ali naquele momento. A gente teve trocas que foram muito além da questão da relação sexual. Eu acho que a gente, naquele momento específico, um pouco mais maduro, acho que os dois, a gente entendeu que a gente poderia caminhar junto ali e fomos nos acertando. Você já tinha a intenção de achar alguém ou foi uma coisa que aconteceu? Assim? Cara, aconteceu. Não, aconteceu de fato, assim, não foi premeditado, nossa, estou procurando, não foi assim. Foi algo que aconteceu e foi acontecendo, estamos aí 10 anos juntos. Eu tenho a impressão que parecia que antes era mais fácil se relacionar. Eu não sei se é porque a gente era menos exigente nas coisas e como o Bruno falou. Hoje é muito difícil, tipo, você tá vivendo um momento muito bom com você, pô, você tá em paz
trabalho. E você que está há 10 anos, você tem que emocionalmente se disponibilizar para fazer aquela relação dar certo. Como que é para você nesse lugar? Você acha que por você estar há 10 anos hoje, você está mais disposto a coisas que talvez a gente que está nessa nova fase, de novas formas de se relacionar, talvez a gente não esteja tão disposto assim, ou está exigindo mais? Eu acho que todo relacionamento ele é uma troca. Eu falava isso com a Natália um tempo atrás. Relacionamento é uma troca, a gente tem que se doar. É uma doação. E na minha visão, hoje a gente vive uma sociedade mais egoísta. Então, em todos os lados. E é por isso que na minha visão, os relacionamentos eles não têm dado continuidade. Porque nas primeiras crises, nas primeiras discussões, o pensamento vem, cara, eu preciso de uma paz. Então, assim, óbvio que se a primeira pergunta que me fizessem, é fácil ter um relacionamento? A resposta é óbvia, não é. É muito difícil você ter um relacionamento, porque do outro lado você tem uma outra pessoa. E essa outra pessoa tem desejos, tem vontades, tem coisas que talvez você também não queira fazer. Então você tem que fazer uma troca. E quando você tem um relacionamento que ele começa a criar raízes, né? Que é você ter um filho, você começa a ter um relacionamento que transcende a vida do homem e da mulher, você vai para o relacionamento com as famílias, você acaba enxergando que o relacionamento ele não é um fim nele próprio. Ele tem várias outras situações que você tem que equilibrar pratos. Obviamente tem dias que você não está disposto a equilibrar esses pratos, tem dias que você está mais disposto, tem dias que você, cara, teve vários problemas, a gente trabalha junto, o nosso trabalho é extremamente estressante. E aí tem dia que você não quer nem falar, entendeu? Você só chega em casa e vai dormir. Então assim, relacionamento não é fácil, não é de boa. Não é uma coisa, assim, eu acho que ele parte de uma doação. E a doação é uma entrega que te tira de uma zona de conforto. E além de tirar da zona de conforto, ele faz com que você pratique um pouco de um altruísmo, sabe? Você sai da sua bolha e tenta enxergar o que está acontecendo com o outro, o que eu posso fazer pelo outro. Então são 10 anos que nós estamos juntos, que podemos falar de muitas coisas boas, mas também podemos falar de muitas coisas ruins. E na minha visão, eu acho que as coisas ruins que nós tivemos nos nossos 10 anos nos propiciaram estar aqui hoje com uma filha, com trocas, etc. E eu acho assim que eu não trocaria o que eu tenho hoje. Pelo menos na minha visão. Pegando também um pouco da tua fala, eu estava falando outro dia com uma psicóloga até, que sobre, né, ela também solteira, enfim, e aí falando dessa perspectiva, né, do masculino, que às vezes a gente enxerga algumas faltas, né, que de repente o homem nem tem noção de que aquilo é uma falta. E pode ser por empatia, por falta de responsabilidade afetiva, né? Eu acho que principalmente para quem está solteiro até e iniciando relação, mas acho que isso serve para quem está numa relação também. Porque o que acontece às vezes é que as mulheres, eu acho que por estarem mais abertas ao autoconhecimento, ao desenvolvimento, terapias, e eu falo como professora de yoga, né? Existem muitas mulheres praticando e abertas, né, e fazendo terapia e tal, do que homens, né? Uhum. E aí, essa parte, né, de que você vê que o homem às vezes parece ter essa ignorância, né, para alguns momentos, algumas coisas assim, tipo assim, poxa, o cara nem se ligou que a mulher tá ali criando uma filha, tá fazendo, né, coisas da casa e de repente ele não contribui. Acho que não é exatamente o teu caso, né, porque eu te conheço, sei que você também é participativo, mas até quando você está entrando numa relação também, e aí agora eu vou fazer uma pergunta mais direta para quem tá solteiro. Então, às vezes, você tá ali começando a se conectar com alguém, né? E aí, às vezes surge que a pessoa ali, né, a guria que tá do outro lado já tá mais aberta, mais intencionada para uma relação.
E você eventualmente ainda não sabe se você quer sair da tua paz, e essa divergência eu acho que ela é gritante assim hoje, né? Então assim, você tem essa noção quando você tá se relacionando, da tua intenção e da tua motivação pra estar ali se conectando com aquela pessoa? Eu tenho uma noção do que eu estou transmitindo para aquela pessoa, sim. E quando você transmite, você também tem uma resposta. Então, se essa resposta for desproporcional ao que você está sentindo, acho que você tem que tomar um pouco de cuidado para não mentir, para não enganar, para não passar de, né, de certa forma, tentar ser o mais transparente possível. Acho que sim. Já aconteceu e nesse intermédio eu estava solteiro, eu tive que botar um pé no freio porque eu sentia, acho que eu não posso dar tudo que ela quer. E eu vou ser o mais transparente possível, porque talvez ela não aceite muito bem, mas ela vai aceitar bem a verdade. E isso vai imperar. Eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou usar sua mente para fins sexuais, alguma coisa assim, usar a relação, né? Não, então, se for cortar, a gente corta tudo e eu vou ser o mais sincero possível com você, porque tá evoluindo para um patamar que talvez eu não consiga ser o que você espera. E essa sinceridade eu acho que me faz dormir bem, botar a cabeça no travesseiro e falar, fui o mais verdadeiro com aquela pessoa possível. Só teve um caso nesse 1 ano e meio, mas teve. Então eu tive que ser muito sincero e vi que não ia progredir. Quando eu vi que não ia progredir, eu chamei ela para conversar e não foi tão fácil, mas eu fiquei aliviado porque é verdade. Então eu não saio de mal na história, teoricamente. Entende? Tá, você consegue ter o discernimento e o interesse de saber qual é a intenção da pessoa contigo? Nesse caso, sim. Tá. Mas no geral, não. No geral, eu acho que se eu não sentia é porque estava equilibrado. Entende? Se eu não sentia é porque os interesses às vezes se conectam, às vezes não. Mas daí eu acho, desculpa me meter, mas eu acho que aí a gente tem um outro problema, que é o problema de expectativa que é gerado. E eu acho que as pessoas elas têm uma certa dificuldade de falar as coisas. Elas se travam, elas querem entrar em joguetes, jogos, como se aquilo fosse uma partida de pôquer. Não é, entendeu? Então assim, né, a tua pergunta, você consegue transmitir? Então assim, na minha visão, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Não do que o outro está esperando que a gente faça. E daí, já que isso aqui é para a gente discutir sobre relacionamentos, eu acho que a grande maioria das coisas que não dão certo, seja para começar um relacionamento, seja para continuar um relacionamento, é a expectativa que o outro tem sobre ele, que na verdade ele não está falando sobre ele, mas sim sobre si mesmo. Sim, com certeza. Sim. Então assim, a expectativa que se tem sobre o terceiro é aquilo que eu queria poder fazer, mas eu estou cobrando do outro. Então se torna assim uma questão desproporcional, desequilibrada, e aonde o outro acaba se sentindo compelido a enfrentar essas discussões de um jeito que se torne, assim, que não queira dar um passo para frente. Porque hoje, na minha visão, é muito fácil dizer não. É de boa você dizer não. E assim, porque dentro de uma relação já estruturada, e né, conheço bem sua esposa, ela verbaliza, né, muito bem as vontades dela. Nem sempre. Tá. Nem sempre. Muitas vezes falta, assim, muitas vezes a gente precisa, porque não tem tempo, muitas vezes. Assim. Então, uma coisa é você poder sair ou abrir uma garrafa de vinho e falar, vamos discutir sobre isso. Outra coisa é você estar na rolê do dia a dia, onde você tem uma criança pequena, que tem as suas demandas também. Você tem as questões do trabalho, você tem as demandas familiares, você tem todas as situações. E que às vezes você se auto-boicota ou se coloca em segundo plano a essa situação. Por isso que muitas vezes tem que recuperar a rota. Tem que pegar a rota e falar, cara, ó, agora a gente precisa entender sobre o que está acontecendo aqui. Se não é para dar certo, não vai dar certo. Então assim, eu acho que nós temos uma posição onde a gente consegue verbalizar mais, mas muitas vezes a verbalização ela não acontece e gera essas frustrações. E tá tudo bem. Ter frustrações faz parte da vida. E você acredita que hoje você e sua esposa vocês construíram uma relação saudável?
Depende do que você entende por saudável. Cada um tem uma perspectiva, né? Mas eu entendo sim, eu entendo. Sólida, saudável. Eu acho que é muito nesse olhar de poder se sentir à vontade com o outro, poder falar as coisas que você pensa para o outro. Eu acho que sim. Eu acho que a gente hoje tem. A gente tem trocas, a gente consegue fazer coisas, um consegue ouvir um pouco mais o outro. Isso nem sempre aconteceu assim. E eu acho que nós vivemos uma coisa que foi muito difícil, que foi uma pandemia. Isso afetou muito os relacionamentos. Com uma criança pequena, né? Com uma criança pequena, mas também com uma série de fatores externos que fogem do nosso controle, como, cara, tinham vários clientes e do dia para noite não tinha nenhum. Então, isso gerou várias situações que nos prejudicaram e temos reflexos até hoje. Mas, na minha visão, assim, eu acho que nós temos uma relação sim sólida. Como toda relação, eu entendo que a gente busca a paz no meio do caos, diferente de vocês. Vocês estão na paz e talvez vocês estejam indo buscar o caos, a gente está no caos e busca uma paz. Exato. E acho que a gente consegue maturar isso de um jeito que nem sempre é easy, nem sempre é de boa. Tem seus arranca-rabos, tem coisas que desregulam do lado de lá. Um jogo de futebol pode desregular. Entendeu? Conheço bem. E essa questão, né, que a gente quis trazer muitos homens para essa conversa, porque assim, eu sinto que, como a Lu até falou, da questão que nós mulheres a gente vai atrás, a gente está estudando, está lendo, e fazendo terapia e tudo mais. E os homens, parece que a gente evoluiu, tem essa percepção que eu tenho, que a gente evoluiu e os homens ficaram meio parados ali. Parece que eles não foram convidados para essas conversas e parece que eles também não vão para essas conversas. E aí eu queria entender se vocês concordam com isso ou se na relação de vocês dois que são amigos, vocês conversam sobre essas vulnerabilidades dos relacionamentos. Você que é um homem solteiro, tô com um problema e tal, Beth, me ajuda aqui, eu tô com um problema com a minha esposa, com a Nath, não sei o quê. Vocês têm essas trocas, tipo, que nem a gente tem? Cara, nós somos amigos na boa e na ruim. E eu posso dizer isso não só com o Bruno, mas com vários outros amigos, vários não, porque você não enche muito uma mão assim, com as pessoas porque você tem esse tipo de liberdade. Mas sim, a gente troca, fala, se escuta, às vezes está num dia mais irritadíssimo, porque isso interfere em tudo. Tá? Então, a partir do momento que isso interfere em tudo e mais um pouco, a gente vive e te fala. E assim, eu não acho que o problema foi que um lado evoluiu, o outro não evoluiu. Até porque eu acho que não existe um lado. Não existem os dois lados. Mas eu vejo que existe ali uma situação um pouco delicada, que é o fato de que ninguém fala com ninguém. Mais uma vez, eu reitero. Então, estamos nós falando para a nossa bolha, vocês falando para a bolha de vocês. Ninguém se junta, né? Se soma pra... Tem essa discussão que a gente está tendo. Mas o homem, ele abre as intimidades. Ele abre, sim, a intimidade no sentido do que ele está sentindo. A gente conversa. Não só com o Alberto, como ele falou, como eu converso com grandes amigos. As dificuldades, realmente. Né? Então, só que ele abre dentro de uma bolha muito restrita, que cabe dentro de uma mão. Né? Exatamente. Mas falamos as dores, o que acontece, se você sofre, se você não sofre. Mas dentro dessas amizades de vocês têm essa sensação de que nem todos se abrem? Claro, Com certeza. Tem gente que tem as suas limitações, tem a grande maioria, na verdade. Os que fazem terapia são os mais abertos. Então, porque a gente encontra isso também, né? Eu, assim, já me abri para conhecer pessoas através de aplicativos, que eu só tomei café, não saiu dali. E eu levantei, por exemplo, tipo uma red flag, e a gente tem todo um vocabulário, né, aqui pra falar, principalmente no mundo dos solteiros, que é, tipo, a pessoa não ter amigos, né? Eu já identifiquei isso e falei, opa, como assim a pessoa não tem amigos? E eu até pensava, meu Deus, se eu for um ponto ali afetivo dentro da vida daquela pessoa, eu vou ser talvez amiga com a pessoa ali, isso gera já uma estranheza, assim, né? Porque a gente nota que no universo, principalmente masculino, às vezes existem trocas mais superficiais, né? E acho que no caso de vocês, talvez vocês explorem um pouquinho mais e falar sobre as relações, né? É que eu acho que a gente valora coisas que
assim, a gente tem a valoração de determinadas situações, para nós é diferente do que para vocês. Tem coisas que pra gente é mais efêmero do que para vocês. Então eu acho assim que a gente entende aquilo, consegue dialogar com aquilo e chega a conclusões um pouco mais rápidas. Minha visão. Mais prática. Não sei se tão práticas assim, porque às vezes não se resolve. Às vezes você só precisa reclamar por reclamar e tá tudo bem. E às vezes você não quer reclamar em casa, você reclama chegando num jogo, sabe? A questão é que o que eu vejo que hoje é diferente, eu acho que os teus amigos te conhecem mais. Então, os teus amigos sabem quando você não está bem. E eu acho que o que há uma mudança é que quando você não está bem, você tem pessoas que batem na tua porta e falam assim, cara, o que está acontecendo? Precisa de um... Quer sair conversar? Está acontecendo alguma coisa? E aí você consegue ter mais abertura. Então, assim, eu acho que do lado de cá, não sei se isso é generalizado, porque acho que toda generalização é burra. Né? E eu, assim, na minha visão, eu acho que o que eu vejo é que acredito que muitos da nossa bolha estão mais propensos e abertos a receber ajuda. Coisa que nós não fomos preparados para isso acontecer. Assim, a gente tinha que ser autossuficiente. E acho que isso está mudando. E vocês acham que, assim, vocês dois tiveram a criação majoritariamente pelas mães de vocês, eu imagino, assim? Vocês sentem também um protecionismo em relação a isso? Assim? Vocês acham que pode ter facilitado ou, de alguma forma, favorecido isso dentro dessa perspectiva? Eu acho que não. No meu ponto de vista, não. Você tem irmãos, né? Eu tenho uma irmã casada com filho. Mas assim, minha mãe, não sei se é essa a pauta exatamente, em termos se eu peguei exatamente o ponto. Minha mãe não me protegeria se eu fizesse alguma coisa errada. Que bom. Se magoasse alguém. Muito menos a minha irmã. Minha mãe, por sinal, psicóloga, né? Então, assim... Tá, vocês Conversar dois com são ela é advogados e filhos de exatamente. mães psicólogas. Ok. Então, assim, Eu tinha me dado conta. minha mãe tá aí em Curitiba, até por sinal, chegou hoje. Assim, é muito bom conversar com ela, não tenho segredo nenhum com ela. Zero. Que bom, né? Zero. Já tem essa abertura pra ela. Isso já é um ponto fora da Já curva. é um ponto fora da curva. Fora da curva. Que A gente já tá falando aqui, na verdade, de uma bolha. Esses dias ela até achou um gudazinho na minha mala lá. Eu falei, mãe, pô, eventualmente um gudazinho, tá tudo bem, mano. Você é equilibrado, você treina, você dorme bem, eu sei que você não é um cara que, assim, propenso a algum vício extremo. Tudo bem, sabe? 40 anos, né? Então, eu tenho uma proximidade muito boa com a minha mãe. Então, meu pai é falecido, eu já tive uma proximidade muito boa com ele, mas não se compara com a minha mãe. Então, é isso, essa é a minha visão. Minha irmã é uma pessoa que me defende, mas tem um limite. Eu tenho certeza que ela tem uma visão de mulher que ela vai recriminar se precisar. Ela é brava. Embora seja libriana, ela é brava. E a gente trabalha com verdade. A gente quer a verdade. É muito bom a verdade. Se ela pode me falar isso. Eu acho que da questão do protecionismo, Pois é, porque você é um filho único de... eu sou filho único criado pela mãe e pela avó. Ah, Então eu até tenho aqui, ó, Por minha avó. mulheres, isso aí foi importante, né? Então, assim, eu acho que sim, eu acho que eu posso falar que eu sou privilegiado desse ponto de vista, tive uma proteção absurda, eu acho que da mesma maneira que o Bruno, não haveria um passamento de pano, coisas do gênero, mas não que não tenha sido necessário isso, mas, assim, acho que há um protecionismo, obviamente, e assim, fui criado pela mãe e pela avó, então eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente dessa visão mais convencional. E tento criar a minha filha da melhor maneira possível. A gente tem um amigo em comum e eu guardo isso sempre, cara. E sempre que eu for falar com bola sobre isso, com Fabrício. E um dia a gente estava sentado tomando uma cerveja no bar e ele virou pra mim, acho que a Natália tinha acabado de ficar grávida, alguma coisa assim. Ele me perguntou o que eu esperava para minha filha, porque eu já sabia que era uma menina. E eu não sabia, eu falei, eu quero ser um bom pai e tal, não sei o quê.
Aí ele falou, o dia que eu for pai, eu quero lutar para que meu filho ou minha filha seja menos preconceituoso do que eu sou. Ou seja, nesse momento, ele me descortinou uma coisa que é muito real, que todos nós somos muito preconceituosos, seja com qualquer tipo de preconceito. E cabe a nós, assim, também sairmos um pouco dessa bolha que a gente vive e tentar quebrar, fazer uma discussão com isso, para que isso se facilite um pouco mais no decorrer da vida. E aí eu acho que, na minha visão, ser protegido pela mãe, pela avó, isso é bom. E quando eu entro no relacionamento com a Natália, eu acho que a Natália, eu brinco isso com ela, assim, mas a Natália, ela também causa uma peste. Ela tem esse... Porque ela vem e ela traz um choque, assim, de vida. Porque, então, já que a gente está falando de relacionamento, a gente está trazendo uma cultura que era engessada aqui e uma outra cultura daqui. E aí você conflita com as duas. E muitas vezes os relacionamentos, eles acabam com esse conflito de histórias. O que eu acho que a gente conseguiu, e eu acho que eu aprendi muito com ela, foi entender coisas que até então, de realidades que não eram muito próximas a mim, eu consegui entender e me tornar, na minha visão, uma pessoa melhor a partir dela. Então eu vejo que todo relacionamento ele é uma construção, ele é um caminhar de mão dada, é você estar sempre junto, um puxando o outro, para que caminhem juntos. E eu acho que a gente consegue fazer isso com êxito, assim, um consegue puxar o outro. Dias mais, dias menos, tem dias que um está mais para baixo, outro também. Aí a gente vai sair. Tem dias que vem a Maitê e dá uma chacoletada na gente, sabe? Querendo mandar. Legal. E aí, só pra fechar, assim, né? Não sei se vocês vão querer dizer alguma coisa, mas eu, né? Assim, a minha criação, né? Falando do meu lado, a minha avó, naquela época, foi mãe solteira, criou minha mãe sozinha. Né? Minha mãe acabou, né? Se relacionando com meu pai até quando eu tinha 15 anos. E eu vejo na minha família, e pela parte paterna também da minha avó, um machismo absurdo, assim, estruturado ali. Do tipo, o homem tem que ser servido primeiro. Quando eu me separei, a minha avó questionou: o que você fez de errado? Né? E aí vem também às vezes esse receio, né? Do que a gente pode comunicar para não assustar, né, o homem. E eventualmente, quando você está, principalmente, né, para quem está solteiro, iniciando uma relação, quando que você pode se posicionar com a tua intenção, né, sem assustar, né? E eu queria saber se vocês têm essa noção desse nosso histórico e do quanto, eventualmente, dentro dessa cultura, a gente tenha um receio de se posicionar, né, dentro das relações com esse medo, né? E às vezes ele não é nosso, ele vem, né, assim, lá de trás. E o quanto que a gente às vezes fica assim, tá, será que eu posso realmente? Né? E eu testei isso recentemente. De tipo, olha, na verdade eu sou a pessoa para me relacionar, né, num relacionamento duradouro e tal. E foi uma coisa meio que ficou um pouco mal resolvida, assim, tipo, a pessoa não exatamente tirou o pé. Apesar de ter essa informação, assim, eu queria saber se vocês têm noção desse histórico, né, e se vocês acreditam que vocês conseguem lidar com isso. Eu acho que a minha noção é ter a empatia. Eu acho que entra muito nesse lugar. Assim, voltando para o histórico, se você vê o absurdo que era em 1950, no Código Civil, quando você casava com uma mulher, você tinha a noite de núpcias e você poderia devolver a mulher. Então, assim, não faz muito tempo, 70 anos. Sim, é super jovem. Pouca coisa. Para isso se equiparar, ele vem se equiparando, graças a Deus, mas é uma construção. Então eu acho que a mulher que se abre na hora que ela entende, eu acho muito verdadeiro. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Acho que é interessante. Embora ela seja também travada por diversos receios de que vai espantar o homem, ou vai... Porque daí a gente volta naquele primeiro papo de que o homem talvez não esteja na mesma página que ela.
mas ela tem uma vontade de falar, de exteriorizar a verdade. E isso, eu acho isso muito verdadeiro, eu acho bonito. Eu acho que talvez ele, caiba talvez o homem responder e falar, opa, tá, a gente não tá na mesma página, mas podemos continuar em outro ritmo, será que dá certo pra você? Né? Aí esse fim de semana eu vou pra praia com meus amigos e tal, te mandar uma mensagem e tal, mas vamos ver se isso funciona ao longo do tempo, talvez se seja mais rápida que eu vou te magoar se eu tirar o pé um pouco, se a gente tentar achar a mesma página, eu acho que funcionaria uma conversa. E outra coisa que eu tô dando essa opinião de um cara que tem 39 anos, então eu acho que não é a maioria. Se você volta um pouco, se você vem para uma turma que tem menos de 30, talvez, não generalizando, porque generalizar é bizarro, mas não sei se ele tem essa visão, porque talvez ele Mas não acho que tenha eles estão bem vivido. outro Eu acho que eles estão mais avançados. Eu acho que Você acha? eu acho. Com certeza. Porque Mas aí tem que não, falar a verdade. não, mas aí eu acho que até as meninas, e eu falo assim, por conversar muito com a minha prima, que é adolescente, Eu falo mais de homem. eles já assim, não têm, elas já não vêm com essa pressão tão grande quanto a gente. É. Aqui a gente tá falando, né? Eu tenho 39, aí você 38, né? O Beto 38 também, né? Você tem 39 também. Então a gente tá na mesma faixa etária, eu acho que a gente tá falando desse grupo. Eu acho que a galera mais nova não vem com a mesma pressão. Né? Mas eu acho assim, que esse grupo, que é a nossa bolha aqui, esse grupo já vivenciou muitas coisas, já sofreu muitas pressões internas e externas. A gente viveu uma revolução que nós não estávamos preparados, sendo muito sincero, que foi a internet. A gente não sabe lidar com essa questão de fake news. E outra, a internet gerou para todo mundo uma ansiedade surreal e absurda. Porque você fica vendo aquilo lá e você fica projetando uma vida que não existe. Sim. Então, a partir daquilo, você começa no teu imaginário, a ficar imaginando que aquele encontro vai ser aquele encontro com aquela pessoa e você, cara... Então, assim, eu acho que a gente tem que naturalizar a questão de verbalizar as coisas. As coisas, elas precisam ser verbalizadas, seja no primeiro, seja no segundo, seja no 20º encontro. Cara, se a coisa não está dando certo, ou se a tua expectativa, se você não fala da tua expectativa, é muito fácil você empurrar a responsabilidade para o outro. Seja o homem, seja o mulher, empurrar a responsabilidade para o outro e dizer não deu certo porque você não quis a mesma coisa que eu. Mas eu acho que a pergunta é por que você queria tanto aquela coisa? O que aquela coisa queria dizer sobre aquilo? Então eu acho que assim, falta um pouco, se for falar desse bolha que a gente vive, eu acho que falta um pouco de empatia. Empatia, alinhamento de expectativas. Exatamente. Verbalizar as coisas. Conversas, que eu acho que é o que a gente está tendo aqui, né? Essa oportunidade de escutar eles também, com uma outra perspectiva do que só a gente, mulheres, que a gente fica aqui supondo milhões de outras coisas, né? E é sobre isso. E eu agradeço por vocês estarem aqui hoje, disponibilizados. Acho que a gente tem que promover mais dessas conversas. Aqui a gente ficaria até amanhã conversando sobre todas essas coisas que tem, mas é muito legal escutar você casado, você que tá solteiro, tipo, poxa, se eu puder proporcionar cada vez mais isso, acho que a gente vai ter seres humanos melhores, porque eu acho que a conversa, ou emocional, ou se você se relacionar com as pessoas, independe de ser mulher, é como um todo, né? Depende de gênero isso, assim. Então acho que a gente tem que botar na mesa mesmo as conversas e ter essas E conversas incluir abertas. vocês, porque a gente conversa muito entre a gente. Sim. Meu Deus, as mulheres A conversam gente demais tem que incluir, porque assim, eu quero sobre as entender, gente. relações, assim. É muitas camadas, é comportamento, é geração, é criação, ixi, E como aí já a gente vai trouxemos no outro vídeo, né, com a Isa, ela trabalha com liderança feminina, né? Até que ponto os homens estão dispostos a ouvir as mulheres? Porque às vezes a gente sente que a gente se reúne, né? E às vezes é um movimento, mas, cara, se não integra, até que ponto a gente está conquistando território, né? Exato. Eu acho que o homem ouvir a mulher é um ponto de valorização. Ele olha aquilo como uma coisa que pode se equiparar. Então, ele vê uma intelectualidade, vê uma visão de vida legal. Eu acho que talvez ele queira trazer aquilo para ele. Talvez não. Provavelmente. Ninguém quer ficar sozinho pro resto da vida. Então, ele quer trazer aquilo. E talvez ele abra a cabeça dele para diversas coisas. Como esse papo aqui, ou talvez o que a gente conversa depois, e por aí vai.
É isso. Bom, gente, muito Obrigada. obrigada. Positivo, obrigado Foi você. muito bom o nosso na sala, primeira edição. Foi Sim. muito bom. Até a Obrigada. próxima. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Eu vou ter que sair correndo porque minha amiga está me esperando.